Olá, caros alunos. Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite e boa madrugada para quem é da madrugada. Eu sou o professor Rafael e estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo para o ingresso de soldado para o Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. Na última aula, nós estávamos falando sobre a membrana plasmática. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo falando sobre o transporte que ocorre pela membrana. Vamos logo ao que interessa. Há dois tipos de transporte na membrana plasmática, ok? Nós vamos ter a nós vamos ter o transporte passivo e o transporte ativo. Qual que é a diferença entre esses dois transportes? Muito simples. Se uma questão dessa cair na prova e você prestou atenção na aula do professor Rafael, ponto 0,2 na certa. Porque o transporte ativo é o transporte em que há gasto de energia pela célula. Ou seja, há um gasto da molécula de ATP, adenosina trifosfato. Lá em respiração celular, quando a gente for ver respiração celular, nós vamos ver a importância dessa molécula, ok? E o transporte passivo é um transporte feito pela membrana que não vai haver gasto de energia, ou seja, a célula não gasta ATP para fazer esse tipo de transporte. Super importante essa ideia do transporte de gasto e de não gasto de energia. Beleza? Bom, primeiro nós vamos falar do transporte passivo. Tranquilo? Nós vamos ter três transportes passivos, três tipos de transportes passivos. Primeiro é a difusão simples, depois a difusão facilitada e nós vamos ter também a osmose. O transporte por difusão simples é bem tranquilo. Na verdade, os três são basicamente a mesma coisa. Vai mudar uma coisinha e outra a ideia, ok? Mas sempre a ideia de que o meio mais concentrado e o meio menos concentrado. Um meio com gradiente maior de concentração e o meio com gradiente menor de concentração. Na difusão simples, nós vamos ter essa ideia. Do maior concentrado para o menor concentrado até que se encontre em equilíbrio. Professor Rafael, não estou entendendo nada desse mais concentrado, desse menos concentrado. Vamos fazer a seguinte análise. No seguinte exemplo, para a gente compreender o que eu estou falando de mais concentrado e de menos concentrado. Vamos pegar água com sal. Nós vamos ter um solvente, que é a água, que é o solvente universal, e nós vamos ter um soluto, que é o sal. Então, nós temos solvente, soluto, água e sal. Vamos pegar dois copos, e vai imaginando aí na sua cabeça, ou então até mesmo fazendo aí na sua casa. Vamos pegar dois copos, com água e sal. Em um copo, você vai colocar 100 ml de água. No outro, também. No copo 1, 100 ml de água. No copo 2, 100 ml de água. Mesma coisa, a quantidade de água. No copo 1, você vai colocar 50 gramas de sal. No copo 2, você vai colocar 10 gramas de sal. Mistura. Pergunto, quem é o mais concentrado e quem é o menos concentrado? Obviamente, o mais concentrado é o copo 1 e o menos concentrado é o copo 2. Porque eu tenho uma quantidade de soluto por água, por quantidade de água maior no copo 1 do que no copo 2. Aqui eu tenho 50 gramas em 100 ml de água, enquanto aqui eu tenho 10 gramas em 100 ml de água. Obviamente, então aqui eu tenho uma substância mais concentrada e aqui eu tenho uma outra substância, uma mistura menos concentrada. Então a ideia é exatamente essa lá no transporte pela membrana por difusão simples.
eu tenho um meio mais concentrado, eu tenho um meio menos concentrado. O que é mais concentrado tende a ir para o meio menos concentrado até que os dois entrem em equilíbrio. Então, podemos colocar aqui, ó, que a difusão simples consiste no fluxo de moléculas de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então, a membrana vai permitir a passagem de soluto de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado até que os dois entrem em harmonia, em equilíbrio. Isso vai gastar energia? Não, não há gasto de energia, porque aí é a diferença de gradiente de concentração. Meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Observe que eu estou falando de passagem de soluto, ou seja, são moléculas bastante pequenas passando pela membrana plasmática para entrar em equilíbrio de gradientes aí, ok? Daqui a pouco eu vou falar do meio hipertônico e meio hipotônico, tá bom? Lá em osmose fica mais fácil para a gente compreender. Exemplo: entrada de gás oxigênio na célula e a saída de dióxido de carbono na célula, lá no pulmão, ok? Então nós vamos ter a concentração de gradientes diferentes lá, onde eu vou ter mais gás carbônico, mais oxigênio no meio extracelular, ele entra para dentro da célula, por esse não há gasto de energia, somente por difusão simples do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então isso é um exemplo bastante interessante para a gente compreender aí que para a entrada de oxigênio na célula não há gasto de energia, e também para a saída do gás carbônico da célula também não há gasto de energia, porque é feita por transporte passivo por difusão simples. Aqui mostra perfeitamente o que eu estava falando. Olha aqui, eu tenho uma quantidade maior, uma concentração maior aqui, no caso aqui é um oxigênio, se eu não me engano, e aqui no meio extracelular, né? E no meio intracelular eu tenho uma quantidade pequena de oxigênio. Obviamente que as moléculas de oxigênio penetram na célula por difusão simples até que a quantidade de concentração aqui, até que essa concentração aqui seja igual a essa, ok? E vice-versa, aqui eu vou ter mais gás carbônico e aqui eu vou ter menos gás carbônico, obviamente, então esse gás vai sair por difusão simples. Bom, depois nós vamos ter a difusão facilitada. O próprio nome já fala, meus caros amigos estudantes. Ocorre uma facilitação da membrana para a entrada dessas substâncias ou saída dessa substância na célula. Ok? Aqui trata muito bem aqui, ó, na difusão ocorre facilitação de entrada de moléculas insolúveis à água, como lipídios, solúveis a água e a lipídios, né, como a glicose, águas e íons, ok? A substância a ser transportada associa-se a uma substância transportadora, formando um complexo solúvel em água. Ou seja, as proteínas, né? Lembra lá que eu falei que as proteínas, elas ajudam no transporte de substância do meio intra e extra e vice-versa? Exatamente elas que vão fazer esse transporte passivo por difusão facilitada. Elas vão facilitar essas substâncias que não conseguem... Opa, passou? Isso, voltou. Que não conseguem passar pela membrana naturalmente. Então, essas moléculas, como os íons, como a água, algumas glicoses, né, a glicose, a molécula de glicose, vão passar por esses canais proteicos que vão ajudar a passagem dessas substâncias que são importantes para a célula, beleza? Tanto para a entrada quanto para a saída dessas células, então. Então, transporte por difusão facilitada são as substâncias
que vão passar por essas membranas, sendo facilitada por essas proteínas. Beleza? Bom, e a osmose? A osmose, pessoal, ela é um pouquinho diferente. Porque lembra na difusão facilitada e na difusão simples, eu falei que é a passagem dos solutos. Aqui não. Aqui nós vamos ter a passagem de água pela membrana semipermeável. Beleza? Lá, enquanto está passando o soluto, o gás, o oxigênio, aqui nós vamos passar a água. A água que vai fazer a passagem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado até que entre em isonomia. Ou seja, entre em equilíbrio. A membrana semipermeável, ela permite somente a passagem da água. Ela não permite a passagem do soluto. Só a passagem da água. Aí é o transporte por osmose. Lembra, pessoal? Difusão, transporte do soluto. Osmose, transporte da água, do solvente. Beleza? Aí, pessoal, o que é meio hipotônico, meio hipertônico e meio isotônico? Hipotônico é o meio menos concentrado. Meio hiper, só lembrar de hipermercado, grande. Então é a grande concentração. Beleza? Iso é igualdade. Então a concentração está em equilíbrio, está em isotonia, estão equilibrados, é a mesma concentração. Tá bom? Então a tendência é sempre essa. Se no meio hipertônico e o meio hipotônico entrarem em isotonia. Beleza? Bom, aqui nós temos nós já deu 12 minutos de aula, nós vamos já finalizar. Então nós temos aqui uma figura importante, ó. Nós temos aqui desse lado aqui, nós temos uma substância, uma mistura com meio hipotônico e aqui no meio hipertônico. Aqui nós temos solvente soluto e aqui nós temos solvente soluto também, porém que aqui é hiper e aqui é hipo. E aqui o de vermelho é a nossa membrana semipermeável que dá passagem somente ao solvente, não dá passagem ao soluto. Então, para entrar em isonomia, o que tem que acontecer aqui? A água, né, o solvente, né, ele transporta, ele vai do meio hipotônico para o meio hipertônico para que entre em isonomia. Então, vamos voltar àquele exemplo da água. Se eu tenho aqui 100 ml de água, porém que eu tenho 10 gramas de sal, aqui eu tenho 100 ml de água, porém 50 gramas de sal, aqui eu vou ter uma concentração maior, meio hipertônico e meio hipotônico. Para eu colocar isso na mesma quantidade de concentração, eu tenho que colocar mais água aqui, correto? Eu não consigo tirar o sal, porque o sal não sai. Então, o que eu tenho que acontecer aqui? Colocar mais água, ter mais água aqui, para que os dois entrem em isonomia. É exatamente o que acontece. Então, o solvente, ele vai para o outro lado hipertônico. Opa, sumiu, volta. Então, essa água que está aqui, esse solvente que está aqui, ele vai ser transportado para o meio hipertônico, como está nessa figura 2 aqui, para que os dois estejam na mesma concentração de água. Desculpa. Há um cálculo muito importante de concentração lá em química, que nós vamos ver, se der tempo de ver a concentração. Mas o importante para a gente saber aqui é que o meio hipotônico, o solvente do meio hipotônico vai para o meio hipertônico para ocorrer a isotonia, o equilíbrio de concentração. Beleza? Lembrando, então, a osmose ela precisa de uma membrana semipermeável, onde vai dar passagem ao solvente. No difusão simples, o meio mais concentrado vai para o meio menos concentrado, é o soluto.
E a difusão facilitada é a passagem de substâncias pelas proteínas que estão presentes na membrana plasmática. Beleza? Qualquer dúvida, nós estamos aí, é só mandar a sua mensagem. Daqui a pouco, nós vamos dar continuidade, já deu 15 minutos de aula, para o transporte ativo. Bons estudos e até daqui a pouco.